Abra sua Bíblia então em Efésios capítulo 5, verso 25 a 33. Diz assim: Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Amém. Vamos orar. Pai eterno, obrigado por tanta graça na nossa vida. Estamos com o coração tão grato ao Senhor, por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito para conosco. E obrigado por tua palavra. Obrigado porque agora nós podemos investir esse tempo ouvindo a tua voz. E assim rogamos que o Senhor incline mais uma vez o nosso coração e a nossa mente a atender a tua palavra. Esse é um texto, Senhor, não difícil de entender, mas difícil de aceitar por conta da nossa natureza. Então pedimos que o Senhor seja o nosso pastor mais uma vez e venha nos pastorear com a tua palavra, inclinando o nosso coração e a nossa mente ao Senhor. Em Cristo oramos. Amém. Afinal de contas, o que é ser homem? Já pensou sobre isso? O que é ser homem? Né? Nós vivemos hoje um tempo, para usar a palavra aí da moda, o tempo da desconstrução, né? Valores, princípios tradicionais têm sido desconstruídos. E domingo passado nós trabalhamos sobre feminilidade aqui. Nós vimos, à luz da palavra de Deus, qual o propósito de Deus em relação à esposa, né? Hoje nós vamos ver então a questão da masculinidade. Qual que é o propósito de Deus em relação ao homem, como um marido, então, como líder da sua casa. E esse valor tem sido desconstruído na nossa cultura, né? Muita coisa tem se falado em relação a isso. Alguns anos atrás, aí para quem viveu a década de 80, de 90, pode passar aí, João, ser homem era isso aqui, gente. Esse era o modelo de masculinidade, né? Esse é o modelo do homem ocidental, hollywoodiano, né? Ser homem, então, a partir desse modelo, é ser um viajante, não é, sem paradeiro. Não ter família, não ter casamento, não ter esposa, e cada lugar que se vai ter, então, um affair diferente, né? Ter um caso diferente, né? Era ser fumante, né? Especialmente Marlboro, tinha que ser, né? Para você ser macho, né? Você tinha que fumar e fumar Marlboro. Você não podia levar desaforo para casa, né? E nunca, mas nunca demonstrar sentimento algum. Chorar, jamais, né? Viu, João? Década de 80, cara, você não podia fazer isso, né? Isso não era um modelo aí de macho, né? O macho alfa, né? Como se dizia. Bom, esse modelo ele foi desconstruído. Hoje, quem vive esse tipo de coisa é considerado já assim, ultrapassado, né? Fora de moda, né?
O modelo hoje é esse. Pode passar aí, João. Esse é o modelo hoje, é o modelo do homem sensível. Esse é o modelo do homem contemporâneo, né? É aquele homem que pede perdão por ser homem. Né? Esse é o modelo. É aquele que rejeita, como se diz, a sua herança heteronormativa. Né? Esse homem é aquele quase que feminino, sensível, é aquele que chora amargamente quando um colega de trabalho não dá um simples bom dia para ele. E ele chora sentido por isso. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu o magoei? Né? É aquele que não tem problema nenhum de ficar em casa enquanto a sua esposa provê para a sua casa, para o seu lar. Então nós temos aqui dois modelos, dois estereótipos em relação à masculinidade. Né? O modelo da década de 80 e o modelo dos nossos dias. A pergunta é, e a Bíblia? Qual desses dois é o modelo bíblico? E eu diria para você, nenhum dos dois. Nenhum dos dois é o modelo das Escrituras, nenhum dos dois é o que as Escrituras nos dizem. Nós temos visto em Efésios que Paulo ele orienta o povo de Deus a viver de acordo com filhos da luz, como o são agora. Eles foram redimidos, eles foram transformados, eles agora são nova criatura, os crentes no Senhor Jesus Cristo, e eles agora são filhos da luz. Sendo filhos da luz, Efésios capítulo 4, verso 17, eles não devem andar mais como os gentios, em pensamentos fúteis. O que são os gentios? Nós temos visto, não crentes. Então nós não podemos andar sendo filhos da luz, nem como mais homens, aquele modelo da década de 80, e nem mais como esse modelo dos nossos dias. Esse é um modelo dos gentios, dos não crentes. Nós temos que andar como? Procurando saber, Efésios capítulo 5, verso 10, procurando saber o que é agradável ao Senhor. No verso 17, não sendo insensatos, mas entendendo qual é a vontade do Senhor. Então, isso se aplica também à masculinidade. Isso se aplica também a ser marido. Como eu, marido, devo ser de maneira que isso agrada ao Senhor? Qual é o modelo que agrada ao Senhor? E aí é exatamente esse texto que nós vamos trabalhar hoje. Verso 25 até o verso 33. No casamento dos filhos da luz, o marido, ele lidera como Cristo. Esse é o modelo. Esse é o modelo de masculinidade. Esse é o modelo de marido que nós, filhos da luz, seguimos. Jesus Cristo. É Ele que nós devemos imitar. Vamos lá. Deixa eu só esclarecer isso aqui. Em primeiro lugar, nós já vimos que a liderança pertence ao marido. A despeito da nossa cultura, que diz que essa liderança deve ser compartilhada entre homem e mulher, a Bíblia, nós já vimos isso no texto anterior, verso 22 a 24, em que diz, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao vosso marido. Então, a liderança pertence ao marido. Mas a pergunta é, de que liderança a gente está falando? Que liderança é essa? A liderança conforme Cristo. A liderança conforme Jesus. Perceba a expressão nesse texto, assim como Cristo. Olha lá o verso 25. Cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Olha o verso 29. Pois ninguém jamais odiou
odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Assim também Cristo em relação à igreja. E olha o verso 32. Este mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Perceba, por 3 vezes, em 9 versículos, Paulo ele usa a expressão assim como Cristo. A ideia é, o nosso modelo, não é década de 80, não é os nossos dias, o nosso modelo é Cristo. Uma vez que fomos resgatados por Ele, uma vez que Ele se sacrificou, Ele morreu e ressuscitou por nós e nos fez novas criaturas, então agora o nosso modelo de masculinidade é Cristo. O nosso modelo de liderança, então, não é o modelo de uma liderança exploradora. Também não é o modelo de uma liderança romântica, como nos nossos dias. O nosso modelo é o modelo de liderança de Cristo. E que modelo é esse? Vamos lá, vamos para o texto, verso 25. Paulo, ele diz: marido, ame a sua mulher. Esse modelo de liderança, queridos, é um modelo em que o marido lidera a sua esposa com amor. O marido lidera com amor. É interessante porque Paulo ele enfatiza aqui esse conceito, repetindo-o 6 vezes nesse texto. Verso 25. Cada um de vós ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Verso 28. O marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Verso 33. Cada um de vós ame sua mulher. Nós temos visto aqui que todas as vezes que a Bíblia repete, ela quer enfatizar alguma coisa. E é exatamente isso que Paulo está fazendo. Ele está enfatizando que a liderança masculina no lar, ela, que é conforme Cristo, ela é fundamentada no amor. E esse amor, queridos, precisamos considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, é uma oferta do marido à sua esposa. Assim como a submissão da esposa, lembra que eu mencionei isso domingo passado, é uma oferta da mulher para o marido. Portanto, Paulo, é exatamente por isso que Paulo ele não diz, maridos, submetei-vos, ou melhor, submetei as suas esposas. Não, ele diz, esposas, se submetam aos seus maridos. Isso tem que ser voluntário dela. E ela faz isso como um presente para o seu marido. Assim também o marido oferta o amor para a sua esposa. É um presente que o seu marido dá para a sua esposa. O amor também é uma ordem. E aqui é interessante porque se choca a nossa cultura, porque os nossos dias têm o amor como sentimento. Só que Paulo, ele coloca o amor aqui como verbo, e verbo no imperativo. As pessoas hoje dizem, é quase uma coisa involuntária, né? Eu não amo mais a minha esposa. Ah, que coisa, né? Não, agora eu estou amando a outra mulher. É como se uma coisa o possuísse, e ele não tivesse mais controle sobre ele mesmo. Esse não é o amor das Escrituras. O amor, de acordo com a palavra de Deus, antes de ser sentimento, é verbo. Antes de ser substantivo, é verbo. Por isso que Paulo diz, amai, é uma ação clara, consciente, deliberada, em provocar o bem-estar do outro. Nós decidimos amar. É por isso que Paulo diz, coloca no imperativo. Agora, se por um lado nós decidimos, por outro lado, essa decisão, ela é
construída em nós pelo Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo. Veja o verso 18, do capítulo 5. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. É interessante. Enchei-vos do Espírito. E qual é o resultado disso? Falar em línguas, ter revelação, ter visão, ter sonho, ser cheio do Espírito Santo é rodopiar e dançar no Espírito, é isso? Não. Interessante aqui. Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Aí logo em seguida ele diz: mulheres, se submetam aos seus maridos. Maridos, amem a sua mulher. Olha só, o resultado de ser cheio do Espírito Santo é o caráter de Cristo em nós, de tal maneira que nós nos submetemos, a mulher se submete ao seu marido, assim como Cristo se submete ao Pai. E o marido ama a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja. Então, o amor é a obra do Espírito Santo em nós. Bem, é por isso, então, que é bem interessante lá, 1 Coríntios 13, abre lá a sua Bíblia. O Davi Merck, ele traz uma coisa bem interessante. Aqui nós temos o texto o texto muito conhecido do amor, não é? O amor é paciente, é benigno e etc. Mude a palavra amor e coloque uma outra no lugar. Vamos pedir licença aqui ao Senhor e vamos colocar uma outra palavra no lugar. Deus, através do Espírito Santo, através de Cristo Jesus, Ele nos transforma, nos faz filhos da luz. E aí então, Ele, através do Espírito Santo, nos leva aos frutos do Espírito Santo, a amar. Então agora eu vou mudar a palavra amor para marido. Olha só como é que fica. O marido é paciente. O marido é benigno. O marido não é invejoso. Não se vangloria. Não se orgulha. Não se porta com paciência. Não busca os próprios interesses. Não se enfurece. Não guarda ressentimento do mal. O marido não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. O marido tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Talvez você, juntamente comigo, esteja dizendo: estou fora. De novo, é a obra do Espírito Santo em nós, construindo o caráter de Cristo em nós. De maneira que nós podemos dizer que amamos como Cristo, lideramos como Cristo. Queridos, então, esse imperativo, ele nos leva a entender qual é a natureza da liderança no lar. É uma liderança amorosa, em que o caráter de Cristo é expresso através de nós. Então perceba que esse imperativo tem algumas implicações, né? Olha só, ele diz para amar a sua mulher e não a mulher do outro. Eu não estou falando aqui somente em termos de adultério. Sim, envolve o adultério. Mas em várias ocasiões em que somos tentados a ser mais cortês, ser mais solícito, ser mais sacrificial a outras mulheres do que a nossa própria mulher. Já viu aquele homem que ele é um horror dentro de casa?
bruto e ignorante, mas fora de casa, inclusive com outras mulheres, ele é um gentleman. Paulo, ele está dizendo aqui, ame a sua mulher. Ame a sua mulher, uma outra implicação, e não o seu trabalho, meu caro. E não a sua profissão. E não a sua carreira. Às vezes a gente dá a vida pela carreira. Paulo está dizendo aqui, dê a sua vida pela sua esposa. Ame a sua esposa. Ame a sua mulher, uma outra implicação, e não os seus filhos. Ah, agora eu não vou amar meu filho? Não, peraí, calma. Em um certo sentido, nós amamos, devemos amar os nossos filhos também. Mas no sentido aqui que Paulo ele coloca, isso aqui é específico para a esposa. Para a esposa. Às vezes o casal, ele coloca no meio dele o filho. De tal maneira que quando esse filho ele sai de casa, fica os dois estranhos, sem ter relacionamento nenhum um com o outro. Cuidado, porque o propósito de Deus é que você ame de uma maneira muito especial a sua esposa. Então, no casamento dos filhos da luz, o marido lidera como Cristo. Como que é isso? Com amor. Segundo lugar, ainda no verso 25 até o verso 27, o marido lidera como servo. Como servo. Queridos, é interessante porque na nossa cultura, liderança e serviço não combina. Não combina. Você já viu um chefe, por exemplo, servindo cafezinho para os empregados? Não combina. Na nossa cultura, o chefe, ele manda e nesse mandar, ele é servido. Ele está lá para ser servido. Mas na liderança conforme Cristo, essa liderança, ela diz respeito a servir. Diz respeito ao serviço. Essa liderança é uma liderança servidora. No Evangelho de João, capítulo 13, Jesus ele estava prestes a ser crucificado, ele junta os seus discípulos e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Veja, o Filho do Homem, Deus que se fez homem, Deus encarnado, agora lavando os pés de homens pecadores. Tanto é que Pedro, então, ele diz, Senhor, estou fora, pode lavar todo mundo, mas o meu não. Pedro tinha essa cultura. O Senhor é para ser servido, mas Jesus, então, ele coloca o raciocínio de Pedro no lugar. Pedro, você está pensando errado. Se você não permitir, você não tem parte comigo. Opa, Senhor, lava só o pé não, lava o corpo todo. Não, você já está lavado, Pedro. Basta só o pé. Para que você entenda que na liderança, conforme eu dou o exemplo para vocês, o líder serve. Jesus ele diz isso com todas as letras em Marcos capítulo 10. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Davi Merck, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, o líder do lar é o servo do lar. O líder do lar é o servo do lar. É interessante porque quando nós falamos o seguinte, nós somos líderes, eu sou líder, e aí a gente exige submissão da nossa esposa, a gente esquece que essa liderança é serviço. A liderança é conforme Cristo. Acontece que a nossa tendência é de ser servidos. A gente normalmente diz, eu trago o sustento para casa, então, mulher, me sirva. Exigimos que a nossa esposa nos sirvamos.
com conforto, nos sirva com conforto, bem-estar, com prazer. Mas essa não é liderança conforme Cristo. O marido, ele lidera, perceba aqui no texto, que ele lidera com amor e amor sacrificial. Perceba aí no verso 25, que diz o texto, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Perceba a relação de amor e entrega. Interessante. Hoje, como eu mencionei, o amor é mais sentimento, né? Então, se fosse como hoje, Jesus, ele faria simplesmente um emoji dizendo, igreja, te amo. Não. Como o amor é ação, é verbo, então Jesus, por amar a igreja, ele se entregou por ela em alto sacrifício. O educador brasileiro, ele diz, quem ama, educa. A Bíblia diz, quem ama, se entrega. Quem ama, se entrega. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa liderança do marido, queridos, então é uma liderança amorosa que se entrega. Você reclama a falta de submissão da sua esposa? Mas deixa eu perguntar para você, você está disposto a viver e morrer por ela? Você está disposto a se entregar por completo a ela? Queridos, nós vivemos uma verdadeira crise de masculinidade, porque nós não conseguimos entender o modelo de liderança de Cristo Jesus. E quando eu falo de crise de masculinidade, eu não estou falando de homossexualismo somente, mas sim, principalmente pelo fato de homens relutarem a assumir o seu papel de liderança amorosa sacrificial no seu lar. O modelo de protetores, provedores, sacerdotes do lar. Ontem, no nosso encontro de homens, nós trabalhamos esse conceito. Você, homem, você é pastor da sua esposa. Você é pastor da sua esposa. Eu sou apenas o seu auxiliar. Eu estou aqui para ajudar você a ser pastor da sua esposa. A responsabilidade é sua. Mas aí quando então nós nos esquivamos desse papel, nos nossos dias especialmente, nós estamos mostrando que estamos mais ávidos por videogames, jogos de futebol, porque isso não envolve entrega, isso não envolve sacrifício pela esposa. Nós não estamos dispostos. Um teste rápido aí, para a gente pensar sobre o quão nós estamos dispostos a liderar com amor sacrificial. Primeira pergunta, lá na refeição na sua casa, de quem é o maior pedaço de bife? E não adianta você colocar o seu tamanho como argumento. Eu sei bem esse argumento. De quem é o primeiro pedaço? Quem é o primeiro a ser servido? Quem é aquele que é o primeiro a servir na sua casa? De quem que é a poltrona mais confortável da sua casa? Quando se trata de compras, para onde vai a maior parte do dinheiro? Eu me ofereço para fazer as tarefas domésticas? Ou a minha esposa fica lá se matando enquanto eu assisto TV? Isso mostra um pouquinho que a verdade é
que nós estamos centrados em nós mesmos. Estamos centrados no nosso próprio bem-estar e não estamos dispostos a liderar como Cristo. Percebam uma outra coisa aqui nesse texto. Essa liderança sacrificial de Cristo é uma liderança graciosa. Veja que Cristo ele se entregou pela igreja. E como é que estava a igreja? No verso 26 diz que é para santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ora, se Cristo se entregou para que a igreja se tornasse assim, isso significa que a igreja não estava assim. Na verdade, ela nem era igreja. Nós nos tornamos povo de Deus a partir do sacrifício de Cristo. Então, éramos pecadores, éramos inglórios, cheios de mancha, de ruga e totalmente repreensíveis. Foi por essas pessoas que Jesus se entregou, querido. Romanos capítulo 5 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos gente boa. É assim que está lá o texto? Quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Quem Deus amou? Pecadores, inimigos dele, pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados. Meu querido, você está esperando a sua esposa merecer para você amá-la? Isso não é graça. Esse não é o amor de Cristo. Lembre-se, amor é decisão, e é uma decisão graciosa, ainda que o outro não mereça. Este amor é um amor de autossacrifício, que Cristo demonstrou por nós. E como Cristo, devemos demonstrar para com a nossa esposa. O marido ele lidera como servo de maneira a promover o bem-estar da esposa. Veja, esta igreja que Cristo demonstrou graça, ela é transformada de tal maneira que ela é santificada. A santificação diz respeito à separação. Ela é exclusiva de Cristo. Ela é purificada com o lavar da água. O que Paulo está dizendo aqui, esse lavar da água? Na cultura judaica antiga, a esposa ela tomava um banho. Esse banho era um banho ritual antes da noite de núpcias. Era um ritual de purificação. Então, Jesus está dizendo, a igreja, ela tomou esse banho de purificação por meio do quê? Da palavra. Verso 26, não é? Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele resultou em benefício para a igreja. É exatamente isso que nós homens, maridos, nós somos instruídos pela palavra de Deus a fazer. Não no sentido de salvação, de santificação da esposa, como Cristo fez com a igreja, mas no sentido de que o nosso esforço, o nosso sacrifício, o nosso autossacrifício baseado no amor, ele leva a nossa esposa a ser beneficiada por isso. E aqui, então, eu lembro do homem, da missão do homem, conforme Gênesis 2. Deus fez o jardim, criou o jardim, colocou o homem no jardim. E qual foi o mandamento de Deus para o homem? Cultivar e guardar. É exatamente isso que Cristo fez com a igreja. Ele cultivou e guardou. Jesus, como homem perfeito, ele cultivou e guardou a sua noiva. E é exatamente isso que nós, homens, maridos, devemos fazer em relação às nossas esposas. Cultivá-la e
guardá-la. Querido, essa é a liderança que Cristo espera de você na sua casa. Cultive e guarde a sua esposa. É uma vida dedicada à esposa, de maneira que ela cresce em todos os sentidos. Em todos não. Em todos não, né, irmãs? Mas a esposa, ela é beneficiada, ela se torna uma mulher feliz, alegre, contente, satisfeita. Alguém já disse que mulheres tristes e amargas, elas são vergonha para o seu marido. Por quê? Porque a missão do homem é cultivá-la e guardá-la. Se ela vive em tristeza e amargura, é porque o seu líder não está cumprindo a missão. Não está cumprindo a missão que Deus lhe deu. O que significa cultivar e guardar a sua esposa? Quem lidera a oração na sua casa? Quem conduz a sua esposa para um momento de oração juntos? Para um momento de estudo bíblico? Para um momento em que a palavra será ministrada? Meu caro, essa missão é sua. Lembre-se, você é o pastor da sua casa. O Marzo mencionou aqui, nós estamos expondo vários livros da Bíblia. Querido, aproveite isso. Não fica aí pensando na conta que você tem que pagar na segunda-feira. Não fica pensando aí na morte da bezerra. Anote. Cresça através da exposição da palavra, porque você pode usar isso aqui na sua casa, na sua família. Pega Efésios 5. Gente, vem aqui. Vamos revisitar aqui o que foi pregado domingo. Deixa eu mostrar para vocês o que Deus falou comigo aqui nesse texto. Ministre a sua esposa. Ministre os seus filhos. Meu caro, você sabe, isso faz parte da missão de marido como líder da sua casa, como pastor, você sabe dos anseios, dos temores da sua esposa, de maneira que você ministra para a sua esposa a palavra de Deus? Você encoraja a sua esposa como pastor da sua casa? Você encoraja a sua esposa ao estudo da palavra? Você encoraja a sua esposa a fazer parte dos grupos de mulheres da igreja em que estão estudando as Escrituras? Ou você é aquele que atrapalha? Tem a reunião lá de terça-feira em que as mulheres estudam e aí a sua esposa está pegando a bolsa para sair e você fala, não. Você não tem que fazer, você não tem tarefa para fazer? Você não tem que buscar o menino? Você deve ser um encorajador da sua esposa. Meu bem, pode deixar, eu vou buscar a criança. Pode deixar, hoje eu faço aqui as tarefas. Eu vou deixar pronto aqui para você não ter que fazer, para você poder ser liberada para fazer parte do encontro. E aqui vai um parêntese. É por isso, minha irmã, que você não pode se casar com um não crente. Porque ele não vai ser seu pastor. Ele não tem condições espirituais de ser o seu pastor. Fecha parênteses. Não faça isso. Fecha parênteses de novo. No casamento dos filhos da luz, o marido lidera como Cristo. O marido lidera com amor. O marido lidera como servo. Se entregando. De maneira a refletir o caráter de Cristo para a sua família. Nós não vamos conseguir ir até o final do texto hoje.
Vocês vão ter que esperar para o domingo que vem. O marido lidera com amor e o marido lidera como servo. Mas tem mais coisas. Durante a semana, revisitem esse texto. Orem nesse texto. Vejam qual é o propósito de Deus para você a partir de Cristo Jesus. Talvez você mais jovem, eu vi aqui vários adolescentes, nós temos vários adolescentes. Ontem à noite, eu fiquei muito contente que tinha adolescentes no encontro de homens. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque estão aprendendo desde cedo. Querido, você que é solteiro, viu, Gabi? Você que é solteiro, aprenda já, desde já, meu caro. O modelo de masculinidade não é o da década de 80, o modelo de masculinidade não é o dos nossos dias, o modelo de masculinidade é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a liderança amorosa, a liderança sacrificial, a liderança de servo, que está para servir. E aí, a gente precisa realmente nos perguntar, essa liderança, ela é real na nossa casa? Será que a nossa esposa, ela se submete à nossa liderança com alegria? Ou com amargura? Ou com tristeza? Ou ela diz todos os dias, ai meu Deus do céu, eu tenho que seguir a liderança desse homem. Meu querido, você precisa, se for o caso, você precisa se arrepender. Porque assim como você deve liderar com amor, essa liderança amorosa leva a sua esposa a se submeter com amor. Então, talvez você esteja pensando, pastor, eu estou fora, estou totalmente fora disso aí. Bem-vindo ao clube. Eu apanho direto com esse texto aqui. É aí que a gente precisa, querido, mais uma vez ir para a cruz. E mais uma vez ir para o nosso Senhor Jesus Cristo, dizer para Ele, Senhor, eu não consigo. Me faz um homem como o Senhor é. Me faz um homem de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu coração, que glorifica o Senhor. Transforma a minha mente, transforma o meu coração. Que a Tua graça, por meio da atuação do Espírito Santo, me faça como Cristo. Ore assim ao Senhor. Ore assim ao Senhor. E você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida e na sua família.